Existe um erro que mantém a maioria das pessoas presa durante anos e talvez você esteja cometendo esse erro sem perceber. Você acredita que vai se sentir realizado quando alcançar o que deseja, quando conseguir aquele emprego, quando o dinheiro chegar, quando encontrar o relacionamento certo, quando sua saúde melhorar. Aí sim você vai se sentir completo. Mas se eu te dissesse que essa lógica está completamente invertida, e se o sentimento de realização não fosse a consequência da mudança, mas justamente a causa dela? Hoje eu quero compartilhar uma ideia presente tanto nos ensinamentos de Neville Goddard quanto em descobertas da neurociência moderna. A capacidade do cérebro de responder à imaginação como se ela fosse uma experiência real. Porque talvez o maior segredo da manifestação não seja visualizar mais, afirmar mais ou tentar mais. Talvez seja simplesmente parar de esperar. Existe um conceito muito interessante na neurociência. Diversos estudos mostram que, quando uma experiência é imaginada com riqueza de detalhes, diversas áreas cerebrais são ativadas de maneira muito semelhante ao que acontece durante uma experiência física. É por isso que um atleta consegue melhorar seu desempenho através da prática mental. É por isso que você pode sentir medo assistindo a um filme, mesmo sabendo racionalmente que tudo é ficção. Seu coração acelera, sua respiração muda, seu corpo reage. O cérebro responde ao significado da experiência, não apenas aos estímulos externos. Isso não significa que imaginar seja exatamente igual a viver fisicamente cada detalhe, mas significa que uma imaginação intensa produz mudanças reais na forma como seu cérebro, seu sistema nervoso e suas emoções funcionam. E isso muda completamente a forma de enxergar o futuro, porque normalmente tratamos nosso desejo como algo distante, algo que ainda não existe, algo que talvez aconteça. Vivemos olhando para frente e esperando, mas existe outra maneira de encarar isso. Em vez de tratar o futuro como uma esperança, passe a tratá-lo como uma memória. Exatamente isso, uma memória. Uma memória do futuro parece estranho no começo, mas pense em como você acessa uma lembrança feliz. Você não tenta convencer ninguém de que ela aconteceu, você simplesmente sabe. Existe uma certeza, pois ela de fato aconteceu. Você não sente ansiedade para que aquela lembrança aconteça. Ela já faz parte de você. É exatamente essa qualidade emocional que muitos ensinamentos sobre manifestação procuram desenvolver. Não é fingir, não é mentir para si mesmo. É construir internamente um estado tão coerente que ele deixa de parecer uma fantasia e passa a ser uma identidade. E se você deseja mudar seu estado interno e melhorar seu relacionamento com a prosperidade, clica no link da descrição e acesse o código da prosperidade. Existe uma diferença enorme entre buscar algo e possuir algo. Quem busca, vive em intenção. Sempre existe uma sensação de falta. Sempre existe uma pergunta: será que vai dar certo? Quanto tempo falta? O universo me ouviu? Será que estou fazendo corretamente? Perceba como todas essas perguntas reforçam a mesma mensagem: eu ainda não tenho. Agora observe alguém que já possui aquilo. Ele não acorda todos os dias preocupado se continua tendo. Ele simplesmente vive. Existe uma tranquilidade, uma confiança relaxada. Essa talvez seja a maior mudança de frequência que você pode experimentar. Sair da vibração da busca e entrar na vibração da posse. Porque quem possui não implora. Quem possui não corre atrás desesperadamente. Quem possui apenas é. Faça um exercício simples. Observe sua linha emocional durante um dia inteiro. Não seus pensamentos, suas emoções. Você passa mais tempo sentindo expectativa, ansiedade, carência, comparação, frustração, ou você passa boa parte do dia experimentando paz, confiança, gratidão e estabilidade? Porque sua emoção diária revela muito mais sobre seu estado interno do que seus momentos de visualização. Muitas pessoas fazem 15 minutos de técnica pela manhã e passam as outras 15 horas vivendo exatamente como alguém que acredita que nada mudou. É como colocar uma gota de tinta laranja no oceano esperando que ele fique completamente laranja. O estado predominante sempre vence. Por isso chega um momento em que você precisa abandonar o esforço de manifestar. Essa frase costuma causar confusão, porque fomos ensinados que tudo depende de esforço. Mas existe uma diferença entre esforço físico para realizar ações e esforço psicológico para convencer a si mesmo. Quando você tenta manifestar o tempo inteiro, você está reforçando que ainda não chegou. Mas quando você simplesmente passa a ser a pessoa que naturalmente faria determinadas escolhas, tudo muda.
Você começa a falar diferente, a organizar sua rotina diferente, a responder aos desafios de outra maneira. Você não está interpretando um personagem, você está permitindo que uma nova identidade ocupe espaço. O problema é que existe a parte da mente que resiste profundamente a isso. Nossa mente é analítica. Ela foi construída para sobreviver. Ela olha para o ambiente e pergunta: cadê as provas? Cadê o dinheiro? Cadê o resultado? Cadê a confirmação? Já que nada disso aconteceu ainda. Ela acredita apenas no que os olhos conseguem mostrar. E essa característica é extremamente útil para atravessar a rua com segurança, mas pode se tornar um obstáculo quando estamos tentando construir uma realidade diferente, porque ela sempre usa o passado como referência. Se ontem foi assim, hoje também será. Se hoje continua igual, amanhã provavelmente também. É exatamente por isso que tantas mudanças internas parecem difíceis. A mente quer autorização da realidade física para mudar, enquanto muitos ensinamentos sugerem justamente o contrário. Primeiro muda internamente, depois o mundo acompanha. E talvez aqui esteja das maiores armadilhas. As perguntas: como isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Essas duas perguntas parecem inocentes, mas elas mantêm sua atenção exatamente onde você não tem controle. Você não controla todas as circunstâncias. Você não controla todas as oportunidades. Você não controla o tempo. Mas existe uma pergunta muito mais poderosa: quem estou me tornando? Essa pergunta muda tudo, porque identidade sempre antecede comportamento, e comportamento repetido constrói resultados. Em vez de tentar controlar o caminho, fortaleça a pessoa que percorre esse caminho. Essa transformação precisa sair da meditação e entrar na vida comum, enquanto lava a louça, enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto responde mensagens, enquanto faz as compras. A frequência não pode existir apenas durante 5 minutos de prática. Ela precisa se tornar seu modo natural de existir. E existe uma ferramenta extremamente simples para isso: os micromomentos de gratidão. Não aquela gratidão forçada, mas aqueles instantes durante o dia em que você simplesmente reconhece algo bom. Um café quente, um vento no rosto, seu corpo funcionando, uma conversa agradável, uma oportunidade inesperada. Esses pequenos momentos treinam seu sistema nervoso a permanecer em um estado de abundância em vez de sobrevivência. Com o tempo, esse estado deixa de ser uma prática e passa a ser sua configuração emocional padrão. Mas inevitavelmente surgirão dias em que nada parecerá estar acontecendo. E aqui muitas pessoas abandonam tudo, porque olham para o mundo físico como se fosse um juiz, quando na verdade ele funciona muito mais como um espelho que possui atraso. Imagine uma pessoa sorrindo diante de um espelho. Ela não espera que o reflexo sorria primeiro. Ela sorri e o reflexo acompanha. Da mesma forma, quando você muda o seu estado interno, nem sempre o mundo responde imediatamente. Existe um intervalo. E é justamente nesse intervalo que sua fidelidade é testada. Você continua sendo quem decidiu ser ou volta a acreditar apenas no que os olhos mostram? Essa lealdade ao estado interno talvez seja uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver, porque se toda pequena demora faz você desistir, então quem está comandando a sua vida continua sendo o ambiente externo. Existe um estágio curioso nesse processo: o momento em que você percebe que já não sente necessidade de visualizar todos os dias. Não porque desistiu, mas porque já acredita. Pense em alguém que possui uma casa. Ela não precisa fechar os olhos diariamente para imaginar que ela existe. Ela simplesmente sabe. Quando esse nível de certeza aparece, surge um profundo descanso interno. Você para de perseguir, para de testar, para de cobrar sinais. Você apenas vive. E talvez seja exatamente aí que a distância entre desejo e realidade começa a desaparecer. Porque psicologicamente, ela já desapareceu. Você já chegou. O corpo ainda caminha pelo caminho, mas sua identidade já cruzou a linha de chegada. E talvez essa seja a verdadeira manifestação. Não quando algo aparece diante dos seus olhos, mas quando você deixa de precisar que ele apareça para acreditar. Porque nesse momento você finalmente deixou de esperar sua vida mudar para decidir quem é. Você escolheu primeiro e passou a viver como essa pessoa antes mesmo de qualquer confirmação externa. Talvez o mundo físico leve algum tempo para reorganizar as circunstâncias, mas quando seu estado interno muda de forma consistente, sua maneira de perceber, decidir e agir também muda. E são essas mudanças que frequentemente abrem espaço para resultados diferentes. Então eu quero deixar uma reflexão para você. Se tudo que você deseja já fosse uma lembrança viva dentro de você, como você acordaria amanhã? Como caminharia pelas ruas? Como falaria? Como trataria as pessoas? Que decisões tomaria? Talvez essa seja a única pergunta que realmente importa.
porque é ela que transforma a esperança em identidade. E identidade sustentada ao longo do tempo transforma destinos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário dizendo: eu já cheguei. Quero saber quantas pessoas estão decidindo mudar primeiro por dentro. E se você deseja aprofundar esse processo de transformação de identidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Por aqui sempre tem conteúdos sobre consciência, reprogramação mental, expansão e liberdade interior para ajudar você a construir uma vida alinhada com quem realmente é. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!